Espírito Santo, entra na minha casa e me direciona ao destino que Deus escreveu. Há momentos em que a vida empurra você para dentro de um corredor estreito, silencioso, onde tudo ecoa. Decisões que pesam, escolhas que doem, atrasos que frustram, caminhos que não se revelam e aquela sensação incômoda de que, mesmo tentando tanto, algo ainda insiste em ficar fora do lugar. E é justamente nesse ponto, onde a alma se sente sem direção, que uma verdade precisa ser encarada com coragem. Ninguém consegue viver plenamente quando está desconectado do destino que Deus escreveu. Não é a falta de capacidade que te trava, é a falta de orientação. Quando a direção falta, o coração se agita, a mente se perde e até a fé parece diminuir. Por isso, antes de qualquer palavra desta oração, permita-se uma pergunta honesta. Tenho realmente deixado o Espírito Santo conduzir minha casa e meus passos? Ou tenho tentado carregar sozinho aquilo que só Ele pode ordenar? A Bíblia nos lembra em Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Essa passagem, colocada aqui no centro da sua reflexão, não é um detalhe, é um chamado. Pois talvez o que você interpreta como confusão seja apenas o resultado de uma vida que precisa urgentemente ser guiada, não por sentimentos, mas pelo Espírito Santo. E enquanto você respira e percebe a consciência despertar, entenda que nada do que já viveu apagou o que Deus projetou para você. O que você chama de atraso, Ele usa como preparação. Aquilo que você chama de bloqueio, Ele transforma em proteção. E o que você pensou ser abandono, Ele escreveu como pausa necessária. Mas agora, você chegou ao instante decisivo. O momento de parar de caminhar sozinho e permitir que o Espírito Santo entre na sua casa, toque seu interior, reorganize suas emoções e direcione seus passos com precisão. Há uma jornada inteira esperando para ser retomada, mas ela só se revela a quem abre espaço para ser guiado. Por isso, fique até o final. Permaneça nesta oração até a última palavra, porque algo profundo começará a se mover dentro de você. Essa não será apenas uma mensagem, será uma ação espiritual, um realinhamento invisível que tocará seu lar e seu caminho. Respire fundo, acolha o que está chegando, entregue a inquietação que te acompanha há dias e abra agora a porta que Ele está batendo. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que nenhum outro poder é capaz de acessar tão profundamente as estruturas da minha alma e reorganizar o rumo da minha história como tu. Hoje eu me submeto à tua ação com total entrega, pedindo que entres na minha casa como aquele que coloca tudo em ordem, aquele que revela caminhos escondidos, aquele que devolve clareza aos pensamentos cansados e força ao coração que já tentou mais do que conseguiu dizer. Toca nos lugares que eu nunca consegui curar com minhas próprias mãos. Ilumina cômodos internos, onde sombras emocionais se acumulavam e estabelece uma atmosfera onde a tua voz seja mais alta do que qualquer dúvida, preocupação ou temor. Permite que este momento se torne o ponto de virada que eu tanto precisava, não por mérito meu, mas porque, quando tu entras, nada permanece como antes. Espírito Santo, toma o controle das áreas onde eu me perdi, tentando acertar sozinho. Toma os sonhos que abandonei por medo, toma as decisões que não tive coragem de enfrentar e toma as perguntas que me acompanharam por dias, semanas ou anos. Não quero continuar vivendo à margem do propósito que Deus escreveu. Quero caminhar exatamente no centro daquilo que foi planejado para mim desde o princípio. Por isso, te peço que quebres toda a confusão que tentava governar minha mente, que silencies vozes que não vinham do céu e que restaures a firmeza que a preocupação havia roubado. Faz-me enxergar o que eu não percebia, sentir o que eu não compreendia e entender o que antes parecia impossível.
Que cada pensamento desalinhado seja reorganizado pela tua sabedoria e que toda sensação de incapacidade seja substituída pela certeza de que, quando tu conduzes, não há perda, atraso ou falha que consiga me impedir de seguir adiante. Alcança também meus caminhos futuros, preparando os cenários onde meus pés irão pisar. Remove de diante de mim toda rota enganosa, toda oportunidade falsa e toda porta que parece promessa, mas que não conduz ao destino de Deus. Coloca um filtro espiritual sobre minha percepção, para que eu não confunda emoção com direção, impulso com resposta, aparência com verdade, que eu me torne sensível à tua orientação, reconhecendo quando avançar, quando esperar e quando recuar para evitar quedas que não fazem parte do que o Pai desenhou. Dá-me coragem para romper com hábitos, ambientes e relacionamentos que moviam minha vida para longe da rota certa. E guia-me com precisão, como apenas tu podes fazer, para que nenhum desvio me afaste do plano perfeito que o Criador escreveu. Espírito Santo, entra nas regiões profundas das minhas lembranças e cura tudo o que ainda ecoava como dor, fraqueza ou limitação. Toca os traumas que me tornaram inseguro, toca os fracassos que eu nunca superei completamente, toca as marcas que me fizeram acreditar que eu não conseguiria avançar. Liberta-me do passado que tentava comandar meu presente e devolve-me a leveza que apenas a tua presença pode gerar. Se antes eu andava por caminhos tortuosos, hoje quero andar por caminhos guiados, caminhos sustentados e caminhos confirmados por ti. Remove as amarras internas, fecha ciclos que já cumpriram sua função e abre espaço para que o novo de Deus possa finalmente se estabelecer na minha vida. Espírito Santo, firma tua presença dentro da minha casa, transformando cada ambiente em território de paz, direção e estabilidade. Que todo clima emocional pesado seja dissipado, que toda inquietação seja removida, que toda atmosfera negativa seja expulsa e que cada cômodo seja preenchido com serenidade, convicção e propósito. Abençoa minha família. Alcança cada coração que convive comigo. Estende tua influência sobre nossas decisões e faz com que este lar se torne um lugar onde o plano de Deus não apenas é reconhecido, mas vivido. Que a tua presença seja o fundamento do nosso futuro, o norte das nossas escolhas e a proteção que nos guarda de todo o mal. E enquanto te busco com sinceridade, confirma dentro de mim a certeza de que estou sendo realinhado ao destino que o Pai escreveu. Um destino que não depende da força humana, mas da tua condução. Dá-me discernimento para não retroceder, convicção para não duvidar e resistência para caminhar mesmo quando tudo ao redor tenta me desviar. Toma meus passos, meus dias, minhas decisões e meu propósito. Conduz-me, Espírito Santo, ao lugar exato onde Deus deseja que eu esteja, no tempo certo, com a maturidade necessária, com a fé fortalecida e com o coração preparado para cumprir aquilo que só tu podes revelar e sustentar. Quer que eu desenvolva agora o tópico 2. Espírito Santo, entra na minha casa e direciona cada escolha que molda o caminho que ainda não percorri. Olha para as encruzilhadas que surgem diante de mim e ajusta tudo o que silenciosamente tenta me conduzir para longe do destino que Deus escreveu. Toca os meus pensamentos com precisão, reorganizando aquilo que antes me confundia e clareando rotas que pareciam obscurecidas por dúvidas persistentes. Que a tua sabedoria se torne a lente pela qual eu interpreto aquilo que vivo, para que nenhuma decisão nasça da pressa, da ansiedade ou do medo, mas sim de uma consciência guiada pela tua presença constante. Remove de dentro de mim qualquer resistência que ainda tente impedir o avanço e fortalece dentro de mim a disposição de obedecer à direção que vem do alto, mesmo quando ela desafia a lógica ou confronta antigos padrões que já não me servem. Espírito Santo, examina minhas intenções e purifica as motivações que direcionam meus passos. Se algo dentro de mim
ainda tenta trilhar caminhos baseados em reconhecimentos, expectativas humanas ou desejos desalinhados, alinha tudo novamente ao propósito eterno. Ensina-me a diferenciar oportunidade de distração, movimento de precipitação, abertura de armadilha. Livra-me de confiar em portas que brilham, mas não sustentam, e faz-me perceber com nitidez o que realmente provém do Pai. Que toda decisão tomada longe da tua orientação seja corrigida, restaurada e substituída por escolhas moldadas pela tua verdade. Espírito Santo, toca nas áreas silenciosas onde eu tomava decisões por impulso, por cansaço ou por tentativa de resolver sozinho aquilo que só o céu pode ordenar. Que nenhuma decisão importante seja tomada sem tua influência e que nenhum passo seja dado sem tua direção. Se há caminhos que pareciam confortáveis, mas que ocultavam desvios, fecha-os completamente. Se há rotas que exigem coragem, mas conduzem ao propósito, abre-as sem hesitação. Torna-me sensível ao teu aviso, atento à tua correção e obediente ao teu direcionamento, mesmo quando ele exige renúncia. Espírito Santo, entra no terreno das minhas relações e reorganiza vínculos que influenciam o destino que Deus me entregou. Afasta as conexões que drenam minha energia espiritual, que enfraquecem meu foco, que distorcem minha visão ou que me afastam dos valores do céu. Aproxima de mim pessoas que edificam, que fortalecem, que me ajudam a caminhar com maturidade e convicção. Filtra conversas, ambientes e convivências que moldam meu interior sem que eu perceba. Que cada influência que me cerca seja alinhada com o que Deus deseja realizar. Espírito Santo, estabelece ordem nas minhas metas, organizando prioridades que sustentem o destino preparado para mim. Se existiam objetivos que nasciam da comparação, elimina-os. Se havia sonhos construídos sobre insegurança, redireciona-os. Se existiam caminhos que eu buscava por carência ou necessidade de aprovação, corta-os da minha jornada. Conduz meus olhos para o que realmente importa, coloca meu foco no que tem valor eterno e faz-me caminhar em uma direção que não pode ser manipulada pelas circunstâncias. Ensina-me a planejamento firme, visão equilibrada e passos conscientes, guiados pela tua voz. Espírito Santo, fortalece meu interior para enfrentar decisões difíceis que surgem na caminhada. Muitas vezes, o que me trava não é a falta de oportunidades, mas a falta de força para escolher o que é certo, mesmo quando dói. Dá-me coragem para romper ciclos que impedem o avanço, para deixar para trás tudo o que não sustenta o propósito e para seguir firme na direção que tu indicas. Que nenhuma pressão externa, nenhum argumento humano e nenhum conflito interno seja maior do que a certeza de que minha vida está sendo conduzida pelo céu. Estabelece em mim um coração disposto, uma alma estável e uma mente firme, capaz de seguir exatamente pelo caminho que o Pai planejou. Se desejar, posso desenvolver agora o tópico 3, mantendo intensidade, ineditismo e alinhamento total ao título. Quer que eu continue? Espírito Santo, entra na minha casa e fortalece a estrutura da minha mente para que eu reconheça com clareza absoluta o caminho que vem de Deus e rejeite toda a rota construída pela confusão, pela ansiedade ou pelas pressões externas que tentam moldar meus passos. Toca no centro dos meus pensamentos, onde muitas vezes surgem dúvidas silenciosas, medos camuflados e interpretações distorcidas das situações que enfrento. Que a tua presença estabeleça ordem onde havia tumulto, discernimento onde havia incerteza e estabilidade, onde minhas emoções oscilavam entre o que eu queria, o que eu temia e o que eu não compreendia. Renova minha percepção e devolve-me a capacidade de enxergar o propósito mesmo em dias nublados, lembrando-me de que o destino que o Pai escreveu nunca depende do caos do momento presente, mas da tua orientação constante. Espírito Santo,
Desarma dentro de mim estruturas mentais criadas pelo desgaste, pelos traumas e pelas experiências que tentaram convencer meu coração de que eu não era capaz de avançar. Remove pensamentos que se repetiam como correntes invisíveis, que me impediam de acreditar no futuro, preparado por Deus. Restaura o brilho do que Ele prometeu, reacende a esperança que se apagou com o tempo e levanta dentro de mim uma força que não nasce da autoconfiança humana, mas da segurança que vem de ser guiado por Ti. Que cada ideia negativa perca força, que cada comparação seja silenciada e que cada pensamento desalinhado seja substituído por visão espiritual, firmeza e sabedoria. Espírito Santo, fortalece minha mente para que eu aprenda a interpretar cada situação sob a perspectiva do céu. Se antes eu reagia ao que acontecia, ensina-me agora a discernir o que está por trás de cada movimento. Que eu não veja apenas o que é visível, mas também o que é intenção, propósito e direção. Quando o inimigo tentar confundir meus pensamentos, impede que minha mente caia em ciladas emocionais. Quando situações inesperadas surgirem, guia-me para que eu não interprete pressa como sinal, medo como direção ou silêncio como abandono. Ensina-me a identificar o que Deus está usando para me fortalecer e o que o inimigo tenta usar para me confundir. Espírito Santo, entra nos lugares profundos do meu interior, onde minha mente guardou silenciosamente dores e frustrações que ainda influenciavam minha maneira de enxergar o mundo. Cura lembranças antigas que sabotavam meu presente, restaura situações que deformaram minha autoestima e remove definitivamente interpretações erradas que eu carregava sobre mim mesmo. Conduz-me a uma maturidade emocional, onde eu aprenda a enfrentar desafios sem perder o equilíbrio e a atravessar períodos difíceis sem distorcer o propósito de Deus para mim. Que minha mente não seja território de dúvidas, mas jardim de convicções firmadas na Tua verdade. Espírito Santo, ordena meus pensamentos para que eu esteja preparado para cada resposta que Deus coloca diante de mim. Se antes eu hesitava diante de oportunidades, dá-me segurança. Se antes eu tinha medo de errar, dá-me confiança. Se antes eu duvidava do meu valor, confirma em mim o que o céu já determinou. Capacita-me a pensar com profundidade, decidir com sabedoria e agir com responsabilidade espiritual. Que minha mente seja forte o suficiente para não ser abalada por circunstâncias, resistente o bastante para não se deixar manipular por influências externas e sensível o suficiente para perceber a Tua orientação em detalhes que outros ignoram. Espírito Santo, levanta dentro de mim uma mente preparada, firme e alinhada ao propósito. Que pensamentos de derrota, fracasso e desistência não encontrem abrigo em mim. Que nada consiga desviar meu foco do destino que Deus escreveu. Que minha mente se torne território santo, iluminada pela verdade, sustentada pela fé, protegida pela Tua presença e guiada pela certeza de que cada passo meu está sendo orientado pelo céu. E enquanto permaneço aqui, em plena abertura espiritual, confirma dentro de mim que não estou apenas caminhando, mas sendo conduzido à rota exata, aquele caminho que carrega promessa, propósito e realização. O caminho que me aproxima, dia após dia, do destino que o Pai escreveu para a minha vida. Espírito Santo, entra na minha casa e remove de meus caminhos tudo aquilo que não nasceu no coração do Pai, tudo que se infiltrou na minha jornada como distração, peso, atraso ou obstáculo silencioso. Olha para cada rota que se formou ao longo dos anos e identifica aquilo que tentei sustentar por medo de perder, por não querer decepcionar ou por acreditar que eu precisava segurar mais do que minha alma conseguia carregar. Liberta-me das trilhas falsas que pareciam seguras, mas que não tinham Tua aprovação. Desfaz caminhos que me afastavam da minha verdadeira identidade.
fecha passagens que, embora parecessem favoráveis, escondiam desvios que quebrariam meu propósito. Mingua todo movimento que não conduz ao destino que Deus escreveu e faz com que apenas o caminho correto permaneça iluminado diante de mim. Espírito Santo, toca nas raízes profundas da minha vida e arranca tudo o que cresceu sem a tua orientação. Se palavras plantadas por outros criaram inseguranças, arranca-as. Se lembranças moldaram crenças que me impediam de avançar, desmonta-as. Se experiências passadas construíram barreiras internas difíceis de transpor, destrói-as. Quero caminhar livre, leve e protegido, sem carregar pesos que não fazem parte da jornada que o Pai escreveu. Que cada bloqueio emocional, cada medo antigo e cada resistência interna seja quebrado pela tua presença, para que nada me impeça de seguir exatamente pelo caminho certo. Espírito Santo, revela com clareza aquilo que não deveria fazer parte do meu processo. Se há escolhas que não possuem tua assinatura, mostra-me. Se há oportunidades que parecem ouro, mas são armadilhas, expõe. Se há pessoas que caminham ao meu lado, mas não caminham na mesma direção espiritual, afasta-as. Ensina-me a não segurar portas que precisam ser fechadas, a não insistir em caminhos que não levam ao propósito e a não desperdiçar minha energia com situações que nunca fizeram parte da minha promessa. Ensina-me a largar tudo o que não carrega tua direção e a caminhar com sabedoria, sem apego ao que não sustenta o futuro que Deus preparou. Espírito Santo, examina meus passos e destrói qualquer influência que tentava desviar minha rota, mesmo que de forma sutil. Situações que me puxavam para trás, elimina. Pensamentos que me empurravam para longe da vontade de Deus, neutraliza. Pressões que me faziam aceitar menos do que o propósito, desfaz. Que nenhum laço emocional, nenhuma opinião externa e nenhuma tentativa de manipulação consiga interferir no destino que o Senhor determinou para mim. Dá-me firmeza para não voltar atrás, força para me manter equilibrado diante de desafios e convicção para não me deixar levar por ventos que não vêm do céu. Espírito Santo, purifica cada ambiente da minha casa e remove todas as influências que tentavam distorcer minhas percepções, quebrar minha paz ou enfraquecer minha fé. Que minha casa seja preservada de energias, palavras, memórias e atmosferas que não vêm de Deus. Que este lar não seja apenas um espaço físico, mas um ambiente espiritual, onde tua presença governa, orienta e protege. Afasta da minha vida tudo que gera distração, confusão ou cansaço espiritual. Que nada tenha autoridade para me tirar da rota certa. Que nada tenha acesso para apagar o foco que o Senhor colocou dentro de mim. Espírito Santo, firma em mim a coragem de abandonar caminhos confortáveis, porém infrutíferos, para trilhar apenas a rota que conduz ao destino que o Pai escreveu. Sustenta meu espírito quando o desapego for necessário. Fortalece meu coração quando a renúncia for exigida e ilumina meus olhos quando a decisão correta não for a mais fácil. Quero caminhar pelo caminho que permanece, que frutifica, que edifica e que está totalmente alinhado à vontade de Deus. Que nada me convença a retroceder e que nada consiga me paralisar diante daquilo que o céu já preparou. E enquanto permaneço sob tua presença, confirma dentro de mim que tudo o que não nasceu no coração do Pai está sendo removido agora, e que aquilo que realmente faz parte do propósito será preservado, fortalecido e estabelecido, para que eu caminhe com segurança rumo ao destino que Deus escreveu. Espírito Santo, entra na minha casa e sustenta meu espírito enquanto caminho rumo ao destino que Deus escreveu, pois há fases em que a alma sente o peso do processo e o corpo sente o cansaço da espera, e mesmo assim o propósito exige continuidade. Olha para os lugares onde minhas forças estavam diminuindo, onde a esperança parecia frágil e onde a convicção oscilava entre fé e dúvida. Tua presença é o único fundamento capaz de me manter de pé
quando a jornada se torna longa, quando o silêncio do céu parece prolongado e quando as circunstâncias tentam sugerir que nada está mudando. Restaura em mim a certeza de que cada passo, mesmo os mais discretos, está me conduzindo ao centro da vontade do Pai. Reforça minha resistência espiritual para que eu não desista daquilo que ainda está sendo construído nos bastidores. Espírito Santo, fortalece minha alma nos dias em que a caminhada parece lenta demais. Ensina-me a não confundir demora com recusa, processo com abandono, preparação com ausência. Muitas vezes, a impaciência tenta corroer minha fé, fazendo-me acreditar que nada está acontecendo, quando, na verdade, o que Deus está fazendo é moldar minha estrutura interior para que eu seja capaz de sustentar aquilo que Ele vai colocar em minhas mãos. Remove de mim a ansiedade que tenta me empurrar para decisões precipitadas. Rompe o ciclo de pressa que tenta desviar meus passos e devolve à minha respiração a calma que só existe na presença do céu. Mostra-me que a verdadeira vitória começa dentro de mim, na força que tu crias no meu espírito para permanecer. Espírito Santo, olha para os períodos em que me senti sobrecarregado, quando responsabilidades pesaram mais do que eu podia suportar, quando palavras me feriram e quando situações tentaram apagar o brilho do meu propósito. Toca em cada área da minha vida que sofreu desgaste e renova minha estrutura emocional com tua paz. Seca lágrimas antigas, estanca feridas que ainda latejavam e retira do meu interior a sensação de estar lutando sozinho. Caminha ao meu lado em cada etapa e mostra-me que nenhum esforço é ignorado, nenhum clamor é esquecido e nenhuma luta é desperdiçada quando a direção vem de ti. Espírito Santo, sustenta meu coração durante os dias em que a motivação parecia fugir de mim. Levanta-me quando o mundo tenta me jogar no chão, reforça a certeza de que minha vida não é guiada pelo que vejo, mas pelo que Deus determinou antes mesmo que eu respirasse. Renova meu vigor espiritual quando minhas mãos começam a tremer diante do futuro e minhas pernas hesitam diante do próximo passo. Dá-me coragem para prosseguir, mesmo quando o cenário ao redor tenta me convencer de que é melhor desistir. Ensina-me a descansar sem parar, a respirar sem desanimar e a esperar sem perder a fé. Espírito Santo, alimenta minha esperança dia após dia, trazendo à memória aquilo que o Pai já confirmou. Quando o inimigo tentar soprar dúvidas, fortalece meus ouvidos para ouvir apenas tua voz. Quando sentimentos quiserem me paralisar, faz meu coração lembrar que o propósito sempre exige resistência. Quando pensamentos de desistência surgirem, levanta em mim a certeza de que estou mais perto da promessa do que imagino. Reacende minha confiança para que, mesmo diante das adversidades, eu continue acreditando que o destino escrito por Deus não falha, não muda e não se atrasa quando estou sendo guiado por Ti. Espírito Santo, guarda meu espírito contra o desgaste que tenta corromper minha visão do futuro. Que nenhuma palavra negativa, nenhuma lembrança dolorosa, nenhum ataque emocional e nenhuma circunstância inesperada consiga mexer com a confiança que Tu estabeleces dentro de mim. Coloca sobre minha alma uma blindagem espiritual capaz de me manter firme, consciente e estável, mesmo quando o ambiente ao redor é turbulento. Mantém minha fé acesa quando a noite parece longa e fortalece meu interior, para que eu não me deixe levar pelo que sinto, mas sim pelo que sei, que Tu estás conduzindo cada detalhe. E enquanto permaneço aqui buscando Tua presença, confirma dentro de mim que estou preparado para seguir adiante, não pela força dos meus braços, mas pelo sustento invisível que vem de Ti. Conduze meu espírito com firmeza, estabilidade e renovação, para que eu avance continuamente rumo ao destino que o Pai escreveu para minha vida. Espírito Santo, fortalece também minha capacidade de permanecer emocionalmente estável enquanto avanço pelo processo que o Pai preparou. Há dias em que a alma tenta desabar, não por falta de fé, mas pelo acúmulo de batalhas internas que ninguém vê. Por isso, peço que Tu cries dentro de mim
um alicerce tão firme que nenhuma oscilação emocional consiga me desviar. Acalma tempestades interiores, organiza pensamentos que se agitam como ondas e silencia vozes internas que tentam questionar o propósito. Dá-me uma estabilidade que não dependa das circunstâncias, mas da certeza da tua presença. Que mesmo em momentos de silêncio, eu não interprete tua quietude como distância, mas como construção. Ensina-me a avançar, mesmo quando o sentimento diz para parar, a confiar mesmo quando o cenário diz para temer e a prosseguir mesmo quando as forças parecem pequenas. Que meu espírito seja sustentado não pela velocidade do processo, mas pela profundidade da tua atuação dentro de mim. Espírito Santo, entra na minha casa e afasta toda influência que tenta distorcer o caminho que Deus preparou para mim. Olha para cada ambiente deste lar, para cada pensamento que nasce em silêncio, para cada sentimento que tenta se formar dentro de mim, e elimina tudo aquilo que não contribui para o propósito. Remove presenças, atmosferas, memórias e pressões que tentam conduzir minha vida para lugares onde o Pai nunca me enviou. Que cada sombra emocional seja exposta e retirada. Que cada laço invisível que tentava prender meus passos seja quebrado. Que cada sensação de confusão se dissolva diante da tua presença. Espírito Santo, estabelece autoridade sobre este lar e torna este ambiente incapaz de abrigar influências que não pertençam à vontade de Deus. Espírito Santo, afasta de mim pensamentos que não nasceram no coração do Pai. Elimina ideias que me diminuíam, que me faziam duvidar da minha identidade, que tentavam convencer minha mente de que eu não era digno do destino que Deus escreveu. Remove toda sugestão de derrota que tentava se infiltrar, toda imaginação distorcida que tentava enfraquecer minha fé, toda semente de insegurança plantada por palavras antigas ou experiências marcantes. Purifica o ambiente interno da minha mente para que ela não seja um campo onde o medo se espalha, mas um território onde a confiança floresce. Que meus pensamentos sejam alinhados com tua verdade e blindados contra distorções que tentam me afastar da rota certa. Espírito Santo, guarda meu coração de influências emocionais que tentam manipular minhas escolhas. Rompe com vínculos que me conduziam ao cansaço, com conexões que drenavam minha energia espiritual e com convivências que não edificavam minha jornada. Livra-me de conselhos que trazem confusão, de opiniões que carregam peso e de conversas que tentam apagar minha fé. Faz-me discernir com clareza quem fala para somar e quem fala para desviar, quem se aproxima para edificar e quem se aproxima para tirar, quem caminha comigo e quem tenta me afastar do caminho. Espírito Santo, filtra todas as influências ao meu redor, para que apenas o que sustenta meu propósito tenha acesso ao meu coração. Espírito Santo, afasta pressões externas que tentavam moldar meu comportamento, minha visão e minhas decisões. Que nenhuma expectativa humana tenha poder para redirecionar minha jornada. Que nenhuma cobrança, comparação ou julgamento consiga desviar meu foco. Ensina-me a não permitir que o barulho do mundo silencie a voz do céu. Dá-me maturidade para ouvir sem absorver, ver sem me contaminar e sentir sem me perder. Que minha vida seja guiada pelo que o Pai determinou, não pelo que outros desejam. Que eu permaneça firme naquilo que tu confirmas, mesmo quando opiniões ao redor tentam me empurrar para longe do propósito. Espírito Santo, protege meu lar de influências espirituais que tentavam provocar inquietação, medo, desgaste e conflitos sem motivo. Que toda a atmosfera contrária seja dispersa pela tua presença. Onde havia inquietação, estabelece paz. Onde havia confusão, traz ordem. Onde havia peso, implanta leveza. Onde havia tensão, estabelece harmonia. Declaro que minha casa é território teu, lugar onde pensamentos se alinham, onde o coração se fortalece e onde minha vida encontra direção.
que nenhuma presença contrária tenha autorização para atuar e que tudo que estava oculto, mas influenciava meus dias, seja removido sem resistência. Espírito Santo, afasta também influências internas, sentimentos que eu mesmo alimentava sem perceber, medos, expectativas irreais, ansiedade, autossabotagem, impulsos, carências e pensamentos de desistência. Toca dentro de mim e elimina tudo que não sustenta minha jornada. Ensina-me a reconhecer rapidamente o que não vem de ti e a rejeitar toda influência que tenta me afastar do propósito. Que eu tenha discernimento para identificar pensamentos que precisam ser substituídos, sentimentos que precisam ser curados e hábitos que precisam ser quebrados. Que minha vida emocional não seja território vulnerável, mas um ambiente governado pela tua presença. Espírito Santo, estabelece em mim e no meu lar uma blindagem espiritual que impede qualquer influência contrária de me alcançar. Que nada consiga alterar o curso que Deus escreveu, que nada tenha força para atingir minha fé e que nada seja capaz de apagar a luz da tua direção. Mantém-me firme, consciente, equilibrado e focado, caminhando com a certeza de que tudo o que tenta me desviar está sendo retirado agora, e que apenas o que fortalece meu propósito permanecerá. Espírito Santo, entra na minha casa e renova minha força para que eu permaneça firme exatamente onde Deus me quer, mesmo quando o cenário ao redor tenta me convencer a recuar. Olha para os momentos em que minha determinação oscilou, para os dias em que o desânimo tentou ganhar espaço e para as situações em que a pressão externa tentou me afastar do propósito. Toca em cada área onde minha resistência foi enfraquecida e derrama sobre mim a estabilidade que somente tua presença pode produzir. Dá-me a capacidade de permanecer em pé quando tudo ao redor chama para o retrocesso, e ensina-me a caminhar com convicção, mesmo quando meus sentidos dizem o contrário. Que minha firmeza não dependa do que vejo, mas do que tu confirmas dentro de mim. Espírito Santo, fortalece minha postura diante das adversidades. Muitas vezes, o inimigo não tenta destruir meu propósito de forma direta. Ele tenta desgastar minha constância, quebrar minha disciplina espiritual, esvaziar minha motivação e minar a minha perseverança. Ensina-me a não me deixar levar pelas mudanças do clima emocional, pelas oscilações dos meus sentimentos ou pelas opiniões que tentam me influenciar. Estabelece dentro de mim uma força que não se curva ao cansaço, uma resiliência que não se entrega às pressões e uma consciência tão alinhada à vontade de Deus que nada consiga me desviar do caminho. Espírito Santo, renova meu ânimo diariamente. Que minha fé não dependa de resultados imediatos, mas da certeza de que o Pai conduz minha história com perfeição. Liberta-me do hábito de desistir quando o processo se estende ou quando o tempo não acompanha minhas expectativas. Ensina-me a permanecer com paciência, a avançar com constância e a acreditar com intensidade, mesmo quando nada parece estar acontecendo. Que eu não perca o fôlego no meio da corrida e que eu não abandone o propósito quando estou mais perto da promessa do que imagino. Dá-me maturidade para entender que permanecer firme também é movimento e que a fidelidade ao processo é tão importante quanto a chegada ao destino. Espírito Santo, toca em minha identidade para que eu não duvide de quem sou quando enfrento resistência. Levanta dentro de mim a convicção de que fui criado com intenção, chamado com propósito e conduzido com precisão. Traz à memória tudo o que tu já fizeste, tudo o que já superamos juntos, tudo o que já foi restaurado e tudo o que o céu já confirmou ao meu respeito. Que essa consciência me torne estável quando as circunstâncias tentarem me abalar. Que nenhuma palavra contrária, nenhum olhar de crítica e nenhuma voz de desmotivação tenha força para mover meu coração para longe do que Deus determinou. Espírito Santo, renova minha força emocional e espiritual
para enfrentar dias difíceis sem perder o foco. Coloca em mim uma determinação inabalável que não se contamina com o pessimismo, que não se entrega ao cansaço e que não se curva ao medo. Ensina-me a descansar sem desistir, a parar sem retroceder e a reagir sem perder o centro. Que minha vida brilhe como testemunho da tua presença e que a minha estabilidade seja fruto do teu agir contínuo. Mostra-me que permanecer firme não significa ficar parado, mas avançar com maturidade, com consistência e com consciência de que o Pai nunca abandona aquele que Ele conduz. Espírito Santo, sustenta minhas mãos quando elas quiserem baixar. Fortalece meus pés quando eles quiserem parar e guarda meu coração quando ele quiser desistir. Reforça dentro de mim a compreensão de que o propósito não se cumpre apenas com força inicial, mas com perseverança contínua. Que eu aprenda a me posicionar com convicção diante do que Deus declarou, mesmo quando a realidade parece falar outra língua. Que minha postura seja firme, minha fé seja sólida e minha confiança seja estável, ainda que o processo seja longo. Renova minhas forças hoje, amanhã e todos os dias que vierem, para que nada me impeça de permanecer na trajetória que me conduz ao destino que o Pai escreveu. Espírito Santo, entra na minha casa e conduz minhas palavras, atitudes e motivações, para que cada movimento da minha vida esteja alinhado ao destino que Deus escreveu. Observa aquilo que nasce dentro de mim antes mesmo de se transformar em ação, e ajusta tudo o que não reflete tua orientação. Molda minhas intenções para que não sejam guiadas por impulsos, carências, inseguranças ou pressões externas, mas por maturidade, equilíbrio e sensibilidade espiritual. Que minhas escolhas falem mais sobre a tua direção do que sobre as minhas emoções. Que aquilo que eu faço, aquilo que eu digo e aquilo que eu busco carregue a marca do céu e não o reflexo das circunstâncias que me cercam. Espírito Santo, toca na forma como eu me expresso, porque muitas vezes o caminho certo é construído, confirmado ou destruído pela maneira como me comunico. Ensina-me a falar com sabedoria, a decidir com prudência e a responder com mansidão, mesmo quando a vida exige firmeza. Alinha a minha língua ao propósito, para que eu não declare derrotas enquanto o céu declara promessa. Retira dos meus lábios palavras que enfraquecem minha fé, elimina murmurações que contaminam meu ambiente e desfaz declarações que semeiam medo ou dúvida. Substitui tudo isso por palavras que constroem, fortalecem e pavimentam o futuro que Deus preparou. Espírito Santo, direciona meu comportamento para que minhas atitudes sejam coerentes com aquilo que o Pai desenhou para mim. Se existirem hábitos que me afastam do propósito, transforma-os. Se existirem reações que me atrapalham, molda-as. Se existirem padrões emocionais que repetem velhas dores, cura-os. Que cada passo dado reflita crescimento, maturidade e consciência espiritual, não impulsividade. Que eu seja firme, constante e responsável com aquilo que tu colocaste em minhas mãos. Não permita que minhas atitudes sirvam como atalhos para caminhos errados. Faz com que elas se tornem ferramentas que me aproximam, dia após dia, do destino certo. Espírito Santo, examina minhas motivações. Revela-me o que está por trás das minhas escolhas, para que eu não caminhe guiado por desejos que me afastam do propósito. Se ainda existe dentro de mim a necessidade de agradar pessoas, substitua pela necessidade de agradar a Deus. Se existe medo de decepcionar, troca-o por coragem de obedecer. Se existe orgulho disfarçado de segurança, remove-o. Purifica o que nasce dentro de mim, para que tudo aquilo que faço seja fruto da tua inspiração e não de expectativas humanas ou emoções instáveis. Converte minha motivação em força espiritual, força que não se corrompe, não se desgasta e não se desvia.
Espírito Santo, dirige minha vida para que eu seja exemplo da tua presença, mesmo quando ninguém está olhando. Conduz minhas escolhas internas, aquelas que não aparecem aos olhos dos outros, porque são essas que moldam o meu destino com maior profundidade. Ensina-me a agir com integridade, mesmo no silêncio, a manter caráter, mesmo na solidão, a caminhar corretamente, mesmo quando ninguém reconhece. Que minha postura diante das situações revele quem está me guiando. Que minha vida pregue mais alto do que minhas palavras, e que cada atitude demonstre que não estou vivendo por mim mesmo, mas sendo conduzido pelo Espírito que me sustenta. Espírito Santo, faz com que minha vida seja reflexo claro do que Deus escreveu e não do que o mundo tenta impor. Direciona minhas ações para que nada nelas seja vazio, para que nenhuma atitude seja inútil, para que nenhum movimento seja desperdiçado. Capacita-me a avançar com propósito, a agir com sabedoria e a responder com discernimento. Que minhas atitudes sejam sementes plantadas no caminho do destino que o Pai preparou. E enquanto permaneço aberto ao teu agir, molda dentro de mim um caráter forte, uma postura estável e uma vida coerente com aquilo que o céu determinou. Que cada gesto meu, pequeno ou grande, fale sobre o propósito, sobre o chamado e sobre a direção que tu estás traçando diante de mim, direção que conduz de forma precisa e irrefutável ao destino que Deus escreveu para a minha vida. Espírito Santo, entra na minha casa e abre meus olhos para reconhecer os sinais do caminho correto. Porque muitas vezes não é a falta de oportunidade que me impede de avançar, mas a incapacidade de perceber o que o céu está tentando me mostrar. Ilumina minha visão espiritual para que eu não dependa apenas de percepções naturais, sentimentos momentâneos ou interpretações precipitadas. Dá-me clareza para distinguir caminho de distração, promessa de ilusão, direção de precipitação. Que minha visão não seja limitada pelas circunstâncias que me cercam, mas ampliada pela tua presença, que revela o que é invisível aos olhos comuns. Ensina-me a enxergar além do óbvio, a interpretar além do imediato e a perceber o que o Pai está construindo, mesmo quando nada parece acontecer. Espírito Santo, tira das minhas lentes internas tudo aquilo que distorcia minha percepção. Remove expectativas equivocadas, memórias dolorosas, interpretações erradas e toda a influência que, de forma silenciosa, manipulava minha maneira de enxergar minha jornada. Muitas vezes, eu caminhei não pelo que era real, mas pelo que a dor me fazia acreditar. Hoje, peço que transformes completamente minha capacidade de enxergar, para que minha visão seja limpa, profunda e sensível ao propósito. Onde havia neblina, traz nitidez. Onde havia confusão, traz alinhamento. Onde havia engano emocional, traz verdade. Espírito Santo, revela sinais que eu nunca percebi. Mostra respostas escondidas em pequenos detalhes, direções embutidas em conversas simples, alertas presentes em situações aparentemente comuns. Abre meus olhos para compreender quando uma porta se fecha como livramento e quando uma porta se abre como confirmação. Mostra-me o que o céu está dizendo através dos movimentos do dia, dos encontros, das oportunidades, das pausas e até dos conflitos. Que eu reconheça a Ti em cada detalhe, porque nada na jornada do propósito é acidental. Espírito Santo, torna-me sensível aos sinais internos, aqueles que o coração percebe antes da mente compreender. Faz com que eu aprenda a identificar quando minha paz é um sinal de aprovação, quando minha inquietação é um aviso, quando o silêncio é direção e quando a calma é resposta. Dá-me a capacidade de entender o tempo certo, para que eu não corra quando é momento de esperar e não pare quando é momento de avançar. Que os sinais internos gerados por Ti se tornem mais fortes que qualquer influência externa que tenta moldar meus passos.
Espírito Santo revela também o que não é sinal. Muitas vezes, sentimentos intensos pareciam confirmação, mas eram apenas impulsos. Circunstâncias favoráveis pareciam direção, mas eram distrações disfarçadas. Palavras humanas pareciam profecias, mas eram opiniões passageiras. Ensina-me a filtrar cada situação com discernimento espiritual, para que eu não confunda coincidência com propósito, emoção com resposta ou desejo com destino. Que tudo aquilo que não vem de ti seja imediatamente discernido e descartado, para que nenhum engano consiga interferir na rota que o Pai escreveu. Espírito Santo, abre meus olhos para reconhecer o caminho correto quando ele exigir coragem. Nem sempre a rota certa é a mais confortável, a mais fácil ou a mais rápida. Muitas vezes, ela confronta inseguranças, desafia antigas crenças e exige renúncias que parecem grandes demais. Mas se esse caminho nasceu no coração do Pai, dá-me ousadia para segui-lo sem hesitar, confiança para não olhar para trás e fé para não permitir que o medo me paralise. Que eu reconheça como sinal não apenas aquilo que me favorece, mas também aquilo que me amadurece. Espírito Santo, confirma dentro de mim cada sinal que me aproxima do destino que Deus escreveu. Que meu coração sinta, minha mente compreenda e minha alma confirme quando é o céu que está falando comigo. Que eu não precise de evidências humanas para acreditar, mas confie na tua direção, mesmo quando os olhos naturais ainda não conseguem ver o caminho completo. Torna-me vigilante, atento e sensível, capaz de reconhecer o movimento do céu antes que qualquer pessoa perceba. E enquanto caminho sob tua orientação, que cada passo meu seja seguro, firme e alinhado à rota exata que o Pai preparou. Uma rota que conduz não ao acaso, mas ao propósito. Não à dúvida, mas à certeza. Não ao desvio, mas ao destino perfeito que Deus escreveu para a minha vida. Espírito Santo, entra na minha casa e guia cada pessoa deste lar ao propósito que Deus escreveu, porque nenhum destino familiar se constrói apenas com decisões individuais. Ele nasce da tua influência coletiva, da tua presença contínua e da tua direção sobre cada coração que habita este ambiente. Olha para os caminhos de cada membro da minha família, para suas lutas silenciosas, para seus medos guardados, para suas escolhas diárias e para os pensamentos que eles jamais verbalizam, mas que moldam suas atitudes. Espírito Santo, envolve todos nós em uma única direção espiritual, alinhando nossa visão, fortalecendo nossa fé e conduzindo nossos passos para que nada e ninguém se perca do destino preparado pelo Pai. Que as diferenças não criem abismos, que as dificuldades não gerem divisão e que os desafios não abalem nossa união, porque quando tu governas um lar, o propósito se torna comum, a força se torna compartilhada e o chamado se torna indivisível. Espírito Santo, toca profundamente na mente de cada pessoa da minha família, quebrando padrões, crenças limitadoras, medos antigos e pensamentos que tentavam nos afastar do verdadeiro caminho. Muitas vezes, o que nos impede de seguir o propósito não é o cenário externo, mas a batalha interna. Por isso, cura feridas emocionais, desfaz interpretações equivocadas e remove toda visão distorcida que impedia cada um de enxergar quem realmente é diante de Deus. Restaura a identidade espiritual de cada pessoa deste lar, para que todos consigam entender seu valor, seu chamado e sua importância dentro do plano que o céu traçou. Que nenhum de nós caminhe com visão debilitada, mas com clareza, consciência e equilíbrio. Espírito Santo, alinha os sentimentos dentro da nossa casa. Muitas vezes, emoções mal resolvidas criam barreiras invisíveis que impedem o avanço espiritual da família. Por isso, traga reconciliação onde houve distância, compreensão onde houve conflito, empatia onde houve julgamento e cura onde houve feridas profundas. Ensina-nos a amar sem medidas,
a perdoar sem demora e a compreender sem resistência. Que cada emoção desalinhada seja restaurada pela tua presença e que cada coração seja moldado para viver de forma madura, sensível e sábia. Uma família guiada pelo teu Espírito não carrega mágoas, não sustenta peso emocional e não convive com sentimentos que paralisam o destino. Ela cresce, floresce e avança em unidade. Espírito Santo, dirige nossas decisões familiares. Que nada seja definido pela pressa, pelo medo ou pela influência do mundo. Que nossas escolhas financeiras, emocionais, profissionais e espirituais estejam totalmente submetidas ao teu discernimento. Mostra quando devemos avançar, quando devemos esperar, quando devemos conversar e quando devemos calar. Ensina-nos a discernir a hora certa para cada passo, para que nenhuma escolha precipitada desvie nossa rota e para que nenhuma oportunidade enganosa tenha espaço entre nós. Que tudo aquilo que decidirmos juntos leve nossa família mais perto do propósito e nunca para longe dele. Espírito Santo, protege nossa casa de influências externas que tentam minar nossa fé, enfraquecer nossa unidade ou semear desordem entre nós. Fecha portas que nunca deveríamos ter aberto. Afasta pessoas que não deveriam estar próximas. Corta laços que não sustentam o propósito e elimina toda interferência que tenta destruir nosso alinhamento espiritual. Que o lar seja blindado contra inveja, ataques emocionais, conflitos repentinos, intrigas silenciosas e influências espirituais contrárias. Estabelece sobre nossa família uma proteção que não pode ser rompida, garantindo que nada tenha acesso ao que Deus está construindo entre nós. Espírito Santo, conduz a nossa família para um nível mais profundo de propósito. Que cada pessoa aqui não viva apenas por viver, mas entenda que existe um destino marcado pelo céu. Toca nos sonhos de cada um, desperta dons que estavam adormecidos, reacende vocações que foram abandonadas e fortalece convicções que o tempo tentou apagar. Desperta chamados, confirma direções, fortalece talentos e gera dentro de cada coração uma sede constante por tua presença. Que todos nós caminhemos de mãos dadas com o propósito e que, como família, nos tornemos testemunho vivo do que acontece quando um lar inteiro decide seguir o caminho que o Pai escreveu. Espírito Santo, estabelece em nossa casa a convicção de que ninguém ficará para trás, que nenhum membro da família seja roubado emocionalmente, espiritualmente ou espiritualmente, que todos caminhem juntos, crescendo juntos, amadurecendo juntos e sendo moldados pelo céu de maneira contínua. E enquanto permanecemos sob tua direção, confirma dentro de cada um de nós que existe um plano maior, invisível aos olhos, mas perfeitamente alinhado ao coração do Pai, e que estamos sendo conduzidos a Ele passo a passo, dia após dia, como uma família que caminha sob a tua luz, a tua proteção e o teu propósito. Espírito Santo, entra na minha casa e firma meus passos para que nada me afaste do destino que Deus escreveu, porque em cada etapa da vida existem movimentos invisíveis tentando desviar minha trajetória, dissolver minha convicção e apagar a certeza do propósito. Traz para dentro de mim uma estabilidade que não dependa do humor do dia, das circunstâncias ao redor ou das pressões que surgem quando o caminho exige maturidade. Firma minha identidade, fortalece minha fé e prepara meu espírito para sustentar aquilo que o céu está construindo em minha vida. Que cada passo meu seja decidido, consciente e totalmente alinhado à tua orientação. Não permitas que eu me perca em atalhos, que eu me distraia com caminhos sedutores, ou que eu me deixe conduzir por pressões emocionais que não refletem a tua vontade. Espírito Santo, guia-me com precisão para que eu não retroceda diante das dificuldades. Muitas vezes,
A sensação de desafio faz parecer que o propósito está distante, quando na verdade é nesses momentos que o céu está moldando minha força interior. Fortalece minha determinação para que eu não vacile, renove minha esperança para que eu não desanime e dá-me coragem para que eu continue caminhando mesmo quando os ventos sopram contra mim. Quando eu não souber para onde ir, que eu saiba esperar. Quando eu não souber o que dizer, que eu saiba silenciar. Quando eu não souber como agir, que eu saiba confiar. Ensina-me que o caminho certo não se reconhece pelo conforto, mas pelo testemunho do teu Espírito confirmando a direção. Espírito Santo, toca em minha visão para que eu avance na direção certa sem hesitar. Abre meus olhos para perceber movimentos que tentam me distrair. Revela situações que tentam me confundir e expõe influências que tentam me desviar. Dá-me discernimento para identificar quando um caminho parece promissor, mas não carrega o selo do propósito, quando uma decisão parece lógica, mas não possui tua aprovação, quando uma oportunidade parece perfeita, mas me conduz para longe da rota divina. Que minha visão seja profunda, firme e totalmente alinhada à tua verdade, impedindo que qualquer ilusão me afaste daquilo que o Pai determinou. Espírito Santo, firma meu coração para que eu não seja vencido pela inconstância. Remove inclinações que me prendiam ao passado, desfaz lembranças que paralisavam minha mente e cura sentimentos que ainda tentavam guiar meus passos de forma equivocada. Dá-me equilíbrio emocional para enfrentar dias turbulentos sem perder a paz, e maturidade espiritual para atravessar períodos de silêncio sem perder a fé. Sustenta minhas motivações, ilumina minhas intenções e fortalece minha convicção para que nada consiga interromper a caminhada. Que eu aprenda a avançar com perseverança, sabendo que cada passo guiado por ti me aproxima do que Deus escreveu. Espírito Santo, finalizando esta oração, entrego completamente meus caminhos, meus planos, meus passos e meu futuro em tuas mãos, reconhecendo que não existe direção mais segura do que a tua. Derruba diante de mim cada barreira que não pertence ao propósito. Fortalece dentro de mim cada área que precisa resistir ao processo e confirma, de maneiras claras e profundas, que estou caminhando na rota exata que o céu determinou para minha vida. Que nenhum desvio tenha força, que nenhuma distração permaneça e que nenhuma influência contrária encontre espaço para me afastar do destino idealizado por Deus. Conduz-me com tua sabedoria. Protege-me com tua presença e sustenta-me com tua força. Que meus passos sejam guiados, que meu coração seja guardado e que minha vida seja completamente moldada por aquilo que tu planejas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, depois de cada palavra desta oração, algo já começou a se mover dentro da sua casa e dentro de você. Uma presença do Espírito Santo, quando convidada com sinceridade, não entra apenas para consolar. Ela entra para reorganizar destinos, alinhar caminhos e restaurar áreas que pareciam irreversíveis. O resultado desta oração não é apenas uma sensação momentânea, mas o início de uma transformação que continuará se revelando nos seus dias. Mais clareza nas decisões, mais força para permanecer firme, mais sensibilidade para reconhecer a direção de Deus e, acima de tudo, a certeza de que você não caminha mais sozinho, porque o Espírito Santo assumiu o lugar de guia dentro do seu lar. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos orar por você e pela sua família. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. E antes de encerrar, deixo um convite especial. Se desejar aprofundar ainda mais sua caminhada com o Espírito Santo, conheça o livro digital que preparamos com carinho para fortalecer sua fé e apoiar o crescimento deste canal.
O link deste e-book está disponível no primeiro comentário fixado neste vídeo. Que a paz, a direção e a presença transformadora do Espírito Santo acompanhem cada passo seu. Até o próximo vídeo.